Alô você, muito boa tarde. Como é bom todos os dias estarmos aqui juntos, eu aqui, você aí, todos integrados, né, interagindo em favor da cidade, do estado, da nossa sociedade. Programa Ação na TV, agradecendo a você de Manaus e a você do interior, dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o estado, de forma antecipada pela sua audiência. 12 de fevereiro, né? Muito bem, quarta-feira, né? Hoje o Flamengo entra em campo. O meu Botafogo ontem, eu fiquei com receio ontem, porque o Botafogo ia enfrentar o time do Papa, né? O São Lourenço, meu pai, né? E é argentino, né? Um timaço. Aliás, o São Lourenço foi o campeão argentino do ano passado, né? Não é um Deportivo Quito, né? Um time fraquinho e tal, que o Botafogo se aperreou todo lá em Quito e ganhou de goleada aqui no Maracanã. Mas, na verdade, é um timaço, né? O Desportivo e o São Lourenço, né? E essa de ser o time do Papa, eu digo, pelo amor de Deus, né? Vamos enfrentar a dificuldade. Mas, na verdade, o Botafogo ganhou e ganhou bem. E hoje, o Flamengo, a maior torcida brasileira, entra em campo e vamos viver aí as emoções, tá certo? Mas, olha, hoje o programa recebe com muito prazer Dr. Pedro Carvalho, superintendente da Superintendência Municipal de Transportes Urbano, a SMTU. Na verdade, um homem que traz aí nos ombros uma responsabilidade muito grande de dar solução para problemas, né, do trânsito, fundamentalmente a questão do transporte coletivo, que vive aí momentos, né, de novidades, com as faixas exclusivas, né, sendo já praticadas em Manaus, coisa que já acontece em boa parte do Brasil, mas em Manaus agora realmente é a novidade. E muita gente que, infelizmente, dirigindo o seu carro, não entende que a faixa exclusiva é para o transporte coletivo, para os ônibus, né, articulados, que, na verdade, apanham o passageiro, deixam o passageiro nas paradas próprias, né, aquelas paradas suspensas do antigo do antigo expresso, né? É que ficou tão na cabeça esse negócio de estresse, que a gente já fica, né? Mas, na verdade, o antigo expresso, né? Que foi reformulado, uma nova concepção, com o piso asfáltico, né? Realmente apropriado, enfim, e a gente espera que dê certo, tá certo? E também a questão da licitação, que já está à disposição para os que pretendem, na verdade, conquistar espaço para ônibus alternativo e executivo em Manaus. São dois temas que a gente vai abordar, afora uma série de outras coisas que a gente vai conversar sobre o transporte coletivo de Manaus. E se você também quiser dar uma participada, daqui a pouquinho vai começar a aparecer aí os nossos telefones para que você possa participar. O meu querido companheiro de produção, de apresentação, Júnior Muniz, está na retaguarda para acolher o seu telefonema e você entrar na conversa conosco, porque transporte coletivo é coisa extremamente importante para toda a população. Muito bem, doutor Pedro Carvalho, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela sua presença conosco. Olha, boa tarde, para mim é um prazer estar aqui num programa onde a gente tem tempo para mostrar as nossas ideias, os nossos projetos. Então, aqui estamos à disposição e esperamos que o usuário, as pessoas que estão aí nos vendo, possa contribuir. E estamos aqui para colher sugestões e falar do que está acontecendo aí. Correto. Perfeitamente. Vamos para um breve intervalo, voltamos já com essa entrevista, que vai ser, na verdade, vai resumir todo o programa. Temos aí flagrantes, nós hoje fomos às ruas, né? Porque a faixa exclusiva, a faixa azul, né? A faixa expressa, né? Dos ônibus articulados, ela começa a ser praticada primeiramente na Constantino Nery, naquele trecho ali entre o Olímpico Clube, né? Entre o viaduto do Boulevard, e a Arena da Amazônia, né? Ali estão as paradas todas reformuladas, com caracterização direitinho, né? Parada do Olímpico, parada da Arena, parada do São Geraldo, enfim, todas bem personalizadas, só que o pessoal não está obedecendo. E nós hoje, eu mesmo fui com o meu cinegrafista Jair Campos, e ficamos ali entre o Olímpico e a parada do São Geraldo, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, durante a conversa com o doutor Pedro, os flagrantes que nós pegamos, né? Como é difícil, minha gente, a gente incutir na cabeça das pessoas aquele sentimento de respeito às leis, à disciplina e tudo mais.
E a gente quer muito que essa questão do transporte coletivo nas vias expressas vingue, pegue mesmo, né? Seja bem aceito e, na verdade, respeitado por quem dirige em Manaus, para que o transporte coletivo possa ter uma celeridade, né? E mais tarde, porque o caminho mais tarde, o caminho natural é o seguinte, né? É o poder público apelar aos cidadãos que, de uma forma consciente, vão deixando gradativamente seus carros nas garagens e lançando mão do transporte coletivo. Mas para que o cidadão possa fazer uso do transporte coletivo e abrir mão do seu carro na garagem, o transporte coletivo tem que ter regularidade, tem que ter celeridade e tem que ter qualidade. Essa medida do transporte expresso, né, na faixa exclusiva, já é um avanço. Agora, para vingar, precisa-se que a sociedade, na verdade, apoie, respeite, para que o ônibus possa, ao invés de trafegar como trafega hoje, né, na base de 10 km por hora, tipo cágado, tipo tartaruga, né, ele possa atingir os 25 km. Isso vai dar realmente uma celeridade boa para o aluno que vai estudar, para o pai de família, para o trabalhador que tem que chegar em tempo hábil, às vezes até com antecedência no trabalho, não é isso? Então essas questões a gente vai discutir daqui a pouquinho, e nós pegamos flagrantes assim abusivos hoje, que a gente vai mostrar, e gostaria mesmo que a sociedade realmente encaixasse, e você também, de casa, você vai poder dar a sua opinião. Se você concorda, não concorda, se tem uma crítica construtiva a fazer, tem um comentário, uma ideia, uma sugestão a dar ao superintendente da SMTU, você vai poder usar nossos telefones a partir daqui a pouquinho, quando a gente começar a conversa com o Dr. Pedro Carvalho. Muito bem, programação na TV hoje, transporte coletivo, com a presença do homem que comanda toda a política do transporte coletivo em Manaus, Dr. Pedro Carvalho, da SMTU. Dr. Pedro, vamos começar pela questão exatamente, né, que está em voga mesmo, que foi implantado recentemente, que o senhor está lutando aí para ver se realmente emplaca, que é a questão da via expressa, né, das faixas exclusivas, né, as faixas azuis para o transporte coletivo. Na realidade, nós estamos implantando faixas semi-exclusivas, tanto que são tracejadas. Quando é tracejado, é porque permite a entrada do outro veículo. A gente pôs também uma faixa azul para chamar a atenção. O que está acontecendo hoje, os ônibus articulados, eles até outubro do ano passado, eles já rodavam aí. E os passageiros ficavam debaixo das passarelas velhas, correndo risco, e nós só fizemos voltar o ônibus para onde ele rodava. E colocar a faixa azul. E colocar a diferença é só a faixa azul. Qual é a ideia? É sentir aquele trecho, é um projeto piloto para a gente sentir o comportamento dos nossos motoristas. Infelizmente, a gente observa que grande parte não obedece sinalização nenhuma, mesmo que tenha uma placa só ônibus. A gente só consegue isso em Manaus se realmente fechar, botar lá uma divisão. E a ideia não era essa, a ideia era que... Ou então se botar um corujinha para multar, né? Tem outras formas de fiscalizar, que é através da fiscalização eletrônica. Mas a gente vai se adequar, a gente começou e de acordo com a situação da cidade. Está previsto outras faixas. A faixa à esquerda, mesmo não sendo exclusiva, para os ônibus, é muito importante, ganha muito tempo, porque quando o ônibus, principalmente o articulado, anda à direita, ele é muito mais lento, porque aqui e acolá tem que fazer uma... Estamos já com imagens aí na tela para ilustrar o nosso... uma manobra. Então, a gente... daqui a uns dias, a gente espera que isso se normalize. É interessante que a gente agradece que muita gente já obedece, mas tem os automóveis ali, ó, estamos vendo passando. Aí as transgressões, né? Por enquanto são um pouquinho, daqui a pouquinho... Há uma cobrança de vamos multar. E o que a gente queria ver era a população aderir sem a necessidade de multar, sem a necessidade de fechar. A gente não pode fechar isso de uma vez, porque a gente vai puxando as linhas
aos poucos. Os articulados tem 30 e poucos ônibus já Pedro, sem cortar pequenos, com duas nessa portas. imagem nós estamos vendo que exatamente, né, no lugar onde os ônibus deveriam parar, os carros congestionaram. Quer dizer, nem que o ônibus queira, ele não vai conseguir estacionar aí para pegar passageiros. Mas olha só essa foto como a maioria da população adere. Só está o ônibus aqui na pista, tem um motoqueiro que passou. Quer dizer, é isso o nosso sonho, e a gente agradece aos motoristas que... Lá vem uma Kombi ali regular, a gente agradece aos motoristas... Só para as pessoas não pensarem errado, aquele ônibus que vinha na faixa azul e passou para a faixa direita, esse ônibus não é articulado, esse ônibus pega passageiro nas paradas da direita, né? Sim. Então, o que a gente está testando aí é a capacidade do nosso motorista em obedecer. Infelizmente, boa parte não obedece, e então a gente vai ter que trabalhar isso. Ninguém quer causar problema para ninguém, é uma experiência. A cidade está previsto outras avenidas, e temos que começar a priorizar o transporte, sob pena de não melhorar e travar tudo. A cidade recebe 4 mil, 5 mil carros por mês, daqui a pouco ninguém anda mais nessa cidade. Verdade. Doutor Pedro, só um minutinho, temos telespectador já na linha para participar. Quero abrir telefone para o nosso querido telespectador Amaral, do bairro Santa Itelvina. Boa tarde, Amaral. Boa tarde. Gostaria só de fazer uma pergunta. Que era o seguinte, tudo bem, a faixa foi maravilhosamente bem, foi bem implantada pelo sistema de transporte. Eu até achei uma ideia muito boa. Mas quando a gente faz esse trajeto aí, vamos supor, a gente dá ao centro com carro particular, a gente acha que às vezes o trânsito trava de certa maneira, porque tem ônibus da esquerda, que esse ônibus da esquerda aí, que é para os ônibus articulados, e o lado direito, os ônibus também tem as paradas também, dos ônibus normais, né? Que às vezes trava o congestionamento, fica congestionado o trânsito. Eu queria saber como é que como era o projeto de vocês desenvolverem mais, e aí o trânsito flui mais rápido, porque às vezes trava. É verdade. Pois não, Amaral. Com a palavra, doutor. É verdade, trava, mas já travava. Dizer que a Constantino Neri era um paraíso não é verdade. Já travava. Basta ter um carro, uma pane, um pequeno problema, dia de chuva. O que a gente espera é que, por exemplo, quem mora na Constantino Neri, com o tempo, com o transporte estando normal, ele deixa o carro para ir no centro, não precisa ir do carro. Eu sei que o que nós estamos fazendo aqui é difícil, é uma mudança de hábito, e nós não vamos fazer aquilo que a população não quer. Isso aí é um piloto, nós vamos ajustar devagar. As fotos que eu estou vendo, não sei se o público está vendo, mas já mostra bastante gente aderindo. Olha essa transgressão aí, doutor Pedro. Ao mesmo tempo a gente vê que está fazendo. Olha o que a picape, não só ela, basta ficar na Constantino que a gente vê isso constantemente. Isso é cena comum. Né? Sabe por que isso aí? Porque com o asfaltamento, o nível entre o meio-fio e a pista de rolamento diminuiu, ficou mais fácil. E eu queria dizer que essas calçadas estão aí dessa forma, porque aí estava previsto o monotrilho, que era o itinerário monotrilho. O monotrilho não saiu, mas eu acredito que nós vamos ter uma outra tecnologia de maior capacidade. Essa coisa que nós estamos fazendo aí é transitória. Para o ônibus chegar no nível onde a gente quer, ele tem que andar numa pista totalmente exclusiva, fechada, onde não permite o acesso. Eu queria tranquilizar a população que esse laboratório aí que a gente está estudando, a gente tem uma série de medidas ainda, aos poucos, inclusive tem vários desses ônibus que vocês estão vendo que andam à direita, que vão passar para a esquerda, que já tem 2 portas. Então é um processo que
infelizmente não dá para começar 100% nos primeiros dias. E a gente, dependendo do que está acompanhando, se tiver que dar algum passo para trás, a gente dá, mas eu espero, e eu estou vendo, a foto mostra que há uma adesão bastante grande de pessoas andando, cumprindo o que a gente quer, sem ter que botar nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo. Olha, nós estamos vendo nessa imagem que o carro vermelho vinha na faixa azul. Ao se aproximar da parada do ônibus, onde é exclusivo para os ônibus, ele pegou a faixa da direita. Outros não, né? Esse vermelhinho aí não, ele vem passando ali pelo... Ele já vem o ônibus lá atrás, né? Vamos ver se vão deixar o ônibus estacionar aí para pegar... E a picape atravessada ali indisciplinadamente, né? Quer dizer, meteu a cara onde não deveria meter e dificultando para o ônibus, né? Esse ônibus não é articulado, ele vai passar por aí. Tá? O de trás me parece que também não é articulado, nenhum dos dois é articulado, né, doutor Pedro? Mas a foto, ela explica muito bem, se a gente analisar as imagens... Aqui, doutor Pedro, na faixa azul, somente ônibus articulados. Os ônibus comuns que pegam, que não foram adaptados, né, para a altura das paradas da faixa exclusiva, esses usam a faixa da direita e param nas paradas à direita. Também temos ônibus pequenos, os convencionais, com portas à esquerda. Eles vão entrar em operação. A ideia é que, do jeito que as coisas estão caminhando, a gente considere essa pista como semi-exclusiva, de modo que o cidadão perceba que, com o tempo, ele andar à esquerda não é muita vantagem. Então, ele vai procurar o meio ou a lateral. A gente já, algumas paradas que estavam aí paralelas entre os dois lados, nós já estamos tirando. No filme que a gente está vendo aqui, não sei se foi, as pessoas que estão olhando observaram, olha, caminhão, tem bastante caminhão, principalmente contêiner, rodando na Constantino Nery. Isso a gente vai estabelecer horário. Isso não é só em Manaus. Qualquer cidade grande, os caminhões têm na cidade ruas onde eles passam ou não. E a Constantino Nery não cabe mais caminhão nos horários de rush. Isso aí, junto com o Manaus Trans, a gente está tratando. E nós estamos seguindo, não é uma invenção nossa, tem a Lei 2.587, que obriga os municípios a darem prioridade para o transporte coletivo como uma forma de reduzir o uso do carro no dia a dia. Doutor Pedro, sem cortar e já cortando, o Eliseu, telespectador nosso do Campos Elíseos, aliás, do Campo Dourado, nos dá o prazer da participação. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Nonato. A gente está aqui assistindo aí o seu programa com grande prazer, né? Porque, obrigado. Na realidade, fazendo aqui um pequeno elogio, que cabe muito bem, que o estilo do seu programa é um estilo diferente, informativo, é aquilo que a gente tem visto sem apelação, como alguns aí, que a gente tem olhado na televisão. Coisa boa você realmente tem feito aí pela nossa imprensa. Muito obrigado. E dizer que a gente está aqui observando e aprendendo um pouquinho nesse trânsito caótico aqui de Manaus, que a prefeitura está tentando melhorar, e a gente está aprendendo. Estamos observando aqui para poder participar e ajudar a melhorar esse trânsito. Parabéns, Nonato, pelo seu programa. Muito obrigado, Eliseu. Obrigado pelas palavras carinhosas. A gente vai tentar melhorar cada vez mais, né? E é isso, prestar serviço à população. A gente sabe, quando a gente tira um homem desse do seu gabinete lá, ele nem sempre fica no gabinete, né? Fiscaliza, vai à rua, né? Para ficar aqui 40 minutos conosco, né? A gente sabe que isso representa uma colaboração muito grande, a gente é muito agradecido. A gente sabe da importância e relevância de alguém que tem nos ombros a responsabilidade de organizar um trânsito tão complicado como é o de Manaus, e a nível de Brasil, não é mérito só de Manaus, não. É o Brasil de um modo geral. Se você for no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, enfim, a queixa é a mesma, né? E quem cuida desse setor, geralmente fica com a cabecinha branquinha, mais cedo mais rapidamente do que muitos, né, doutor Pedro? Isso aí, cabelo, agora, doutor Pedro,
Eu acho essa ideia da faixa passar a ser, que essa faixa azul seja semi-exclusiva, porque, na verdade, o importante é que seja exclusivo mesmo, ali na parte onde o ônibus tem que parar para pegar passageiro, que ali não haja realmente nenhum tipo de invasão, né? Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: quando você tem 3 vias, numa Constantino Neri, numa de João Batista, nos grandes corredores, né? Mais tarde na Grande Circular, você tem aqui 3 vias. No caso da Constantino, 3 vias direita, 3 vias esquerda, né? Mão daqui para lá e lá para cá. Aí você tira uma faixa daquelas, e deixa exclusiva só para ônibus, claro que você suprime uma faixa. E aí, na hora dos picos, né, é claro que se o trânsito já é complicado, ele tende realmente a andar um pouquinho mais devagar. Liberando a faixa para semi-exclusiva, significa o quê? Que longe das paradas de ônibus, onde é exclusivo e ali tem que ter o espaço para o ônibus passar, você pode, de repente, utilizar a faixa azul no seu automóvel, né? Mas ao se aproximar da parada, você não vai incorrer no risco de ocupar o lugar que tem que ser o lugar do ônibus, né? Quer dizer, uma escapadinha e voltando imediatamente, né? Aí dá uma aliviada, né, doutor Pedro? Dá uma aliviada. Olha, tem muitas... Ou a ideia realmente é não permitir de jeito nenhum? Não, ninguém é aqui radical. A gente está estudando aí, até um laboratório para ver dentro do nosso volume de carros, o que a gente vai fazer. Agora, tem uma coisa que está influindo muito nisso, e as pessoas jogam tudo em cima da faixa azul. A entrada do São Jorge, todo mundo sabe que a ponte está em reforma. Exato. E aquele semáforo ali passou para 3 tempos. Isso, sozinho, já cria um problema. Hoje, os automóveis que vêm do centro para entrar para o São Jorge, a gente já escutou, já chamaram até de tranca-rua, eu ouvi esse tipo de comentário, mas é em função de uma obra. Mas o ideal, se você vier de automóvel, você ganha muito mais tempo se você passar direto e entrar ali embaixo da Ponte dos Bilhares e voltar. Com a entrega da nova ponte, da ponte que está sendo reformada, ele entra antes. Então, a gente precisa, nessa cidade, entender que o trânsito é difícil. Nas horas de rush é difícil em todo canto. Agora, a gente precisa compreender que um ônibus com 170 pessoas trafegando na cidade tem que ter prioridade. É como a gente dá mais atenção para o idoso, né? Toda essa atenção especial, a gente tem que dedicar também e pensar que eu no automóvel, na maioria das vezes só eu no automóvel, enquanto eu tenho 170 pessoas no ônibus, vamos ajudar para que essas pessoas cheguem mais rápido, porque de automóvel eu posso mudar o meu caminho. Se não está sendo legal ir pela Constantino Neri, eu posso ir por outro caminho. Os itinerários de ônibus são fixos. Ele não pode mudar. Eu conclamo aí a população para que, se a gente quer melhorar o transporte coletivo, cada um colaborar. Eu acho que nós não podemos ser uma capital diferente das demais. São Paulo implantou, ano passado, 150 quilômetros de faixas exclusivas, e conseguiu mais de 6 milhões de passageiros, um acréscimo. E é bom entender que se a gente não fizer nada, a situação vai piorar para todo mundo. Então vamos valorizar um sistema que transporta 58% da população. A frota de ônibus corresponde a 2% da frota do sistema, 2% aproximadamente. Os automóveis, que é mais de 74% por aí, transporta só 12% da população. Quer dizer, o transporte coletivo, a nível de gestão pública, tem que ser visto mesmo com uma
prioridade. Tem que ser visto, e nós temos uma lei para cumprir. Muito bem, programa Ação na TV, quero mandar um abraço aqui, muito carinhoso e agradecido, porque a Clícia Moreira, que é assessora de comunicação da SMTU, é uma pessoa, assim, extremamente prestimosa. Está nos bastidores aqui, nos dando o prazer da sua companhia, acompanhando o nosso presidente da SMTU, doutor Pedro Carvalho. Doutor Pedro, vamos falar um pouquinho agora de mototáxi e as licitações para os alternativos, né, e executivos, né? Antes, uma pergunta. Pessoal, os mototaxistas estão ligando, querendo saber quando é que vai sair a relação dos aprovados, daqueles que, na verdade, passaram, né, no processo licitatório, né, estão com os nomes aptos, né, para poder receber sua carteirinha de mototaxista e conseguir uma linha de financiamento, comprar moto nova e entrar dentro do padrão que a SMTU vai exigir para que você possa operar como mototaxista regular em Manaus. Olha, primeiro eu queria parabenizar todas as cooperativas dos mototaxistas. Eu fiquei surpreso com a urbanidade, foi tudo tranquilo. E para a semana a gente divulga o resultado. Nós vamos ver ainda se essa divulgação vai ser talvez num auditório da prefeitura, de modo que eu fiquei muito satisfeito, que muita gente achava que ninguém ia conseguir. Isso era uma coisa que eles estavam tentando há 10 anos. Se não, nós tivemos aproximadamente 2.000 inscrições que estão concorrendo, chegaram a lutar por 5.000 vagas e ficou em 3.300. Posteriormente, a gente vai verificar. A gente sabe que muitos não entraram porque não tinha o curso que o Detran vem dando, mas também o Detran não poderia dar o curso de repente, porque para uma multidão, ele já vinha dando esse curso há muito tempo, no país todo. E mais adiante a gente analisa essa possibilidade de um complemento, né, da licitação. Não dá para fazer imediato. Doutor Pedro, muitos, né, que buscaram, né, essa aprovação através dessa licitação para mototaxista, ficaram pelo meio do caminho, porque as exigências, na verdade, foram muitas e alguns não conseguiram, na verdade, atender às exigências. Uma é essa questão do curso, né? Que muita gente ficou no meio do caminho porque não tinha esse curso, né? As exigências não são da SMTU, não são nossas, é lei federal. Exato. E a gente tem que cumprir sob pena da licitação ser perdida, né? Agora, por outro lado, os que conseguiram aprovação, preencheram todos os requisitos, isso aí vão poder, na verdade, trabalhar tranquilo e oferecer uma segurança, uma tranquilidade também para o usuário do mototaxista. Olha, eu tenho certeza que com as pessoas os chefes de cooperativas por aí, que são bem intencionados, a gente vai conseguir oferecer um serviço para o país, ser um exemplo, um modelo, porque eu sinto essa vontade deles e nós temos essa oportunidade agora de legalizar esse sistema e pedir para as pessoas prestigiarem as motos legalizadas, e você vai identificar, assim como você identifica o táxi, você vai identificar a moto. Andar, usar a moto legalizada. Muito bem. Telespectador Roberto, do bairro Nova Cidade, nos dá o prazer da participação. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. À vontade, Oi, companheiro. boa tarde. Gostaria de perguntar do doutor Carvalho, por que aqui a Nova Cidade ela sofre muito com a falta de ônibus? Porque é o seguinte, a linha 446, que atende a Nova Cidade, ela só anda lotado mesmo. Antigamente, a empresa que faz essa parte aqui, ela botava aquelas linhas articuladas para atender aqui. Agora ela não bota. A informação que passaram para nós, moradores, que elas estão tirando a linha do articulado daqui para botar para essas partes exclusivas. Aí nós, a população daqui, fica andando com o ônibus lotado.
Eu gostaria da ajuda do Pedro Carvalho. O que a gente pode fazer? Eu botar mais ônibus ou botar uma outra empresa que possa atender a gente aqui? Principalmente essa linha 446, que ela demora muito e só anda lotado. Legal. Muito obrigado, Roberto. Com a palavra, doutor Pedro Carvalho. Aqui a nossa assessora aqui está anotando a sua reclamação. Nós vamos checar. Agora, esse é o problema de Manaus. As linhas, nos horários de rush, muita gente acha que falta ônibus. O problema, falta é velocidade. Pode botar ônibus, não anda. Não adianta eu ter tanto ônibus se eu não criar as pistas exclusivas. Isso é mais um motivo. Com relação ao articulado, que o senhor falou que tiraram de lá, nós vamos verificar. Se for necessário, volta, até porque ele atendendo a linha, ele pode passar no corredor, não há problema nenhum. Correto. Falar nisso, o pessoal do ILE me ligou ontem. Quando eu falo que vou trazer aqui o doutor Pedro Carvalho, aí a turma liga. Então, parece que adivinham, né? Os moradores do ILEA estão reclamando que havia uma linha de ônibus que levava os moradores do ILEA até a Djalma Batista. E essa linha foi retirada. Eles estão, assim, realmente encontrando dificuldade. Queria lhe passar isso para devida anotação, doutor Pedro, para ver a possibilidade de uma correção. Que a Clícia notasse aí também a reivindicação lá do ILEA. Nós vamos verificar. Nós estamos mexendo no sistema no sentido de dinamizar. A gente tinha aqui empresas como a Vega, que é depois do aeroporto, operando linhas lá no Japim, para aquele lado. E essa distância da garagem era muito grande. A gente tem trocado, passando linhas de uma empresa para outra, e com isso a gente tem conseguido bastante sucesso. Claro que tem os problemas, transporte sempre vai ter problema. Você pode ter uma linha perfeita, mas basta um problema na Djalma, na Constantino, que trava. E normalmente isso acontece nos horários de rush, que é quando mais você precisa. Daí a necessidade das faixas exclusivas, da priorização do transporte, porque esse modal é que mexe com a cidade. Perfeito. Doutor Pedro, temos 3 minutinhos, rapidinho, para a gente entrar na questão da licitação dos alternativos executivos. O pessoal está perguntando por que as linhas 006 e 005, Petrópolis Aleixo, não estão mais funcionando. E a 047 demora 2 horas, é uma vagareza danada. Alguma resposta assim rapidinho ou anota para depois? Está sendo notado aqui, porque nós vamos checar. Correto. Normalmente, quando a gente está esperando o ônibus, o tempo a gente mede diferente, porque dentro dos quadros de horário não existe linha passando de 2 em 2 horas. Agora, quando acontece um acidente, uma avenida, um problema, aí você espera aí não bastante. Não tem jeito, né? Por isso que nós temos que trabalhar para priorizar o transporte visando o cumprimento dos horários. Correto. Doutor Pedro, estão abertas então aos interessados as licitações que já podem ser procuradas na sede da SMTU na Maceió, não é isso? Para executivo e transporte alternativo, é isso? Está aberto. Eu fiquei surpreso desde segunda-feira, terça-feira, que foi quando a gente marcou desde ontem, está lotado lá a SMTU. Eu queria dizer que o prazo para adquirir o edital é bastante extenso, vai até o dia 28 de março, e a abertura das propostas acontece do dia 31 de março ao dia 4 de abril. Eu sei que todo mundo está ansioso para pegar logo, ver o edital. Nesse período, você que pegou o edital, se tiver alguma dúvida, procure lá a comissão, que ela vai te explicar, porque muita gente, às vezes, tem todas as condições de ser vencedor de uma licitação, e por falta de uma informação, um erro, ele fica fora. Então, tenha calma, examine sua documentação, a SMTU está aí preparada para lhe orientar. O edital custa, me parece que R$50, não é? É um preço, para nós, eu sei que talvez para muita gente seja caro, mas é simbólico, porque é um trabalho grande para montar, e a gente
é um volume bastante grande, nós estamos passando isso em CD e nós vamos ter que, as respostas, por exemplo, todas a gente vai dar por escrito, então tem um custo muito alto e a gente está cumprindo aí a lei que esse custo, essa cobrança paga o custo do trabalho. Correto. Quando o tema é bom, é importante, o tempo passa rápido. Só temos tempo para o seu boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, eu fico feliz quando venho aqui, porque a gente tem tempo para falar, ouve a população, então eu vou sempre ficar à disposição do programa. Muito obrigado. Foi um prazerzão mais uma vez receber o doutor Pedro Carvalho, sempre muito solícito conosco e com a população de Manaus, né? Que a faixa azul vingue, que o trânsito fique mais célere, que todos obedeçam pelo bem da cidade e da população. Grande abraço, minha gente querida. Até amanhã, se Deus quiser.